noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Lembrando a vocês, agora que nós já estamos na segundo programa do ano, janeiro, né? Nós estamos em contagem regressiva para a nossa segunda viagem à Grécia para comemorar o meu aniversário. Esse ano serão alguns dias a mais, o programa ficou mais extenso, nós vamos visitar o que nós não visitamos na viagem anterior, vamos visitar Delfos como é que é? Delos, a ilha de Delos. Delfos nós vamos visitar, claro, o templo de Apolo, da sacerdotisa, e nós vamos visitar também Heráclion, lá em Creta. Então vai ser um passeio super agradável, fora todos aqueles lugares históricos maravilhosos que quem nos acompanhou sabe, né? Então, se você quiser nos acompanhar nessa viagem, de 3 a 18 de maio, você veja aí o endereço do blog que está aparecendo no seu monitor e entre em contato conosco e veja, o pagamento é facilitado. Nós vamos numa época que não faz nem muito calor, nem frio, então é um tempo ideal para a gente ir para a Europa, para a Grécia, para o berço da civilização ocidental. Pois bem, e nós estamos aqui felizes em dizer que esse ano deveremos completar 10 anos de vida inteligente, né? A gente olha para trás e lembra de 27 de julho de 2005, quando numa proposta me veio à cabeça, como vem todos os temas dos programas de vida inteligente, puxa, eu quero fazer um programa de televisão, apesar de nunca ter sido um homem de televisão nem nada, eu sou um homem público, mas não de televisão, e eu achei que tinha que fazer alguma coisa diferente, intuí isso e está aí, isso que vocês têm acompanhado já nos últimos 9 anos, e agora nós estamos entrando no 10º. E como eu já disse, e não canso de repetir aqui no Vida Inteligente, nós vamos fazer o Vida Inteligente até quando tiver que ser. Então é isso aí. Sempre temos procurado trazer coisas que acrescentam, jamais trouxemos nenhum tipo de futilidade aqui, procuramos respeitar o horário, o tempo que você dedica para nos assistir, levando boa informação, levando cultura, levando coisas que engrandeçam, façam o nosso crescimento interior ou leve uma informação sadia para vocês. O resto deixa para as outras emissoras fazerem. E, em assim sendo, hoje eu trago para vocês alguém que vai contar uma história de vida muito gostosa, muito boa. Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre o que nós vamos conversar hoje, mas cada um é único e cada um tem em seu interior a forma de ver as coisas, e é isso que nós vamos ver. Nós já falamos num programa anterior aqui, trouxe a Lígia, e a Lígia foi aquele tipo, nós fizemos o título do tema daquela ocasião foi Mulheres no Caminho. A Lígia nos falou da experiência dela fazendo o caminho de Santiago e mais algumas coisas. E hoje eu trago para vocês a publicitária, né? Catarina Duarte. Você está boa, Catarina? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. A Catarina esteve recentemente, está voltando depois de 7 meses ausente do Brasil. Ela esteve em diversos lugares do mundo e vai contar para a gente hoje a experiência, a vivência dela, que eu acho que é muito importante, não incentivando que vocês vão até a Espanha, vão até a França, iniciar para fazer o caminho de Santiago, né? De Compostela. Cada um pode fazer esse caminho em outros lugares, o importante é a essência do que nós vamos conversar hoje. Então, você está boa, Catarina? Tudo bem? Obrigado bem. por ter aceito o nosso convite aqui, né? Obrigada. Você está visitando a ilha. Catarina, me diz uma coisa, o que levou você a empreender essa viagem? Foi curiosidade? As pessoas falavam tanto de Santiago de Compostela, o que levou você a ir até a Espanha? Começa na Espanha ou não? Começa de vários pontos, né? Mas eu comecei da França. Começou da França, tá. Então vamos lá. Primeiro, o que levou você a querer trilhar esse caminho? Eu não tive um plano, assim, de que faria o caminho. Tanto que quando eu fui para lá, para a Europa, eu fui com você, né, para a Grécia. Fomos para a Grécia. E depois visitei outros países. E, não sei, um dia me deu vontade, eu queria caminhar, eu queria ver natureza. E aí surgiu a ideia de fazer o caminho de Santiago. Mas não era algo que eu quisesse fazer, já tinha algum plano não anterior, tinha nada. não. O teu ser, digamos assim, né, porque falando esotericamente, o teu ser não pedia absolutamente nada, não tinha chamado interior, não tinha essas coisas nenhuma. Não, eu sempre tive vontade de conhecer outras culturas, tenho essa ligação
espiritual, que eu digo, civilizações antigas, principalmente, me atrai. o assunto, Eu já tinha feito a trilha Inca no Peru, até Você Machu fez a Picchu. trilha Inca no Peru? Você fez a trilha Inca? Eu não tive coragem de fazer. Fiz. Você veio por aquelas pirambeiras, tudo, Foi. aqueles precipícios, atravessou aquelas coisinhas? Nossa senhora, eu não tive coragem. Fui 3 vezes ao Mas Peru. é bem cansativo, assim, a altitude é bem difícil de fazer. Tanto que se eu fosse fazer de novo, eu acho que eu teria que me preparar melhor. É porque mesmo? Puxa, apesar de ter feito, você está dizendo hoje que se prepararia para fazer novamente. Sim, porque a altitude ali é não só as subidas que também pesam bastante, né? Sim. São cansativas, mas pelo fato da altitude ser também muito alto, é bem cansativo. Eu não sabia desse detalhe, nós havíamos falado sobre isso. Vamos falar um pouquinho aqui antes da gente entrar no Santiago, já que você teve um caminho precedente, digamos assim, que você fez o caminho Inca, nunca ninguém aqui no programa Vida Inteligente falou sobre o caminho Inca. Além do caminho em si, que vai o guia te levando, ensinando, você acampa no meio do caminho, tudo. Esse caminho Inca, que muita gente quer fazer, né? Fala sobre a tua vivência no caminho Inca, vamos dizer. Quantos dias são? 3, 4? Quantos são? Se eu não me engano, eu não me lembro, já faz um tempo que eu fiz, mas eu fiz em pouco tempo, eu fiz acho que 5 dias. 5 dias, isso. Como são, além da altitude, além desse frio, além dessas coisas que você tem que superar, né? Você é obrigado a superar tudo, né? Medo de altura. Sim, tem. Aí não tem jeito. Ou não tem jeito, se ficar, não tem jeito. Qual foi a sua experiência na trilha Inca? O contato com a natureza, eu acho que o principal fator é importante. Mas, engraçado, porque eu acho que a diferença, por exemplo, do Caminho de Santiago são os dias que você passa fazendo, né? Porque eu via, por exemplo, no Caminho de Santiago, tem muitas pessoas que vão e fazem só um trecho e ficam pouco tempo. Eu fiz em 36 dias. Então, eu acho que a experiência que você tem quando você demora mais tempo fazendo é outra. No final, você sente de outra maneira. É muito gratificante. A trilha Inca, para mim, contato com a natureza é uma natureza exuberante, assim, as montanhas, a floresta. Né? Aquelas montanhas lá são lindo. Mas lindo. A minha pergunta é, digo, a nível interior, porque quando você está fazendo a trilha Inca, você está dentro da cultura Inca, né? Está dentro daqueles. Provavelmente vocês devem ter feito algum ritual ou não fizeram? Não cheguei a fazer. Não fizeram nenhum, tá? Mas você está dentro de um clima, quer dizer, você vai numa expectativa, você vai naquilo lá, mas dentro daquela cultura. É bem diferente, não é um caminho de introspecção, por exemplo, a trilha Inca, não é. né? Acho que talvez também porque, como foi quando a gente visitou o Parthenon, que tem muita gente, Acrópole, né? uma loucura, Acrópole. né? Puxa vida, eu me impressionei. Não deu para aproveitar nada, né? Porque milhares de pessoas na Acrópole ali, incrível. A energia, você não consegue, acho que, sentir a energia tanto do lugar quando tem muita gente. Dessa vez tinha né? muita gente, foi um dia que nós escolhemos. E, por exemplo, na trilha Inca, você tem tempo, você tem um tempo para chegar na cidade. Na verdade, a que eu fiz eu não acampei, eu fui dormindo nas cidades, né? Então eu tinha que sair um determinado horário para chegar porque a trilha Inca tem a trilha que é oficial, que essa você tem que reservar, acho que 3 ou 4 meses, porque hoje em dia é controlado o acesso. E existe essa outra que eu fiz também, que é mais ou menos o mesmo caminho, também faz parte da trilha, só que eu tenho que chegar até a determinada cidade para poder passar a noite. Sim, vocês pernoitam numa cidade. Na que eu fiz, sim. Então não é em tendas, em acampamento assim? Existe essa, mas a que eu fiz, eu ia dormir na cidade. Então assim, eu tinha horário para chegar, né? Tinha horário para chegar, porque não podia chegar muito tarde. Exato, Então você tem que andar rápido, você não pode parar e observar muito a natureza. O que você auferiu para você na trilha Inca? Para que te serviu? Só a nível de visualização, lugar turístico? O que te trouxe a trilha Inca? O que foi esse passeio para você? O que representou para você? Eu gosto de imaginar como que as pessoas viviam naquela época, né? Sim, você se reportou a época delas, tá? Porque uma coisa é você estudar, você ler a respeito de uma civilização. E outra coisa é pisar lá, né? E outra coisa vivenciar aquilo. Você imaginar como aquilo foi construído, como que as pessoas viviam naquela época. E você conseguiu vivenciar isso tudo? Sim, acho que apesar de ter sobrado assim muitas coisas que foram tiradas dali, não estão mais lá, né? O tempo é cruel, né? As pessoas mudam tudo. Bom, vamos voltar então para a Europa agora.
Aí você estava onde? Onde você começou o teu caminho? Em Rochesvalles, não, em Saint-Jean-Pied-de-Port, Tá. que é antes dos Pirineus, é a última cidade da França, que é o caminho francês, que você pode fazer. É o último caminho. É o caminho mais longo, É o né? caminho mais longo, é o início do caminho mais longo, podemos dizer assim? O caminho francês, é. Tá. E ele também é o Eu acho que é o mais longo, não tenho certeza. É o mais longo, mas tá. Normalmente é o que as pessoas fazem. Quantos quilômetros são? 800. 800 quilômetros a pé. É bom. Bom, e aí você resolveu, você fez esse trajeto em quanto tempo? 36 dias. 36 dias caminhando, você fez todos os 800 quilômetros. Fiz. Então vamos lá. Eu quero que você relate para nós aqui, para o meu telespectador, para aquelas pessoas que já estiveram lá, que é bom para compartilhar experiências, né? E aquelas que pretendem ir. Primeiro, é difícil, as pessoas temem muita coisa. Como é que é a questão da preparação? Como é que é a questão da roupa? Tem muitas coisas que são importantes que nós vamos abordar aqui hoje. A questão da bagagem, né? Do que você vai levar. Dizem que a vida é assim também, né? Sim, a gente comparava muito o caminho com... Era uma metáfora da vida. É a metáfora da vida. As coisas que te passam no caminho Então, vamos falar primeiramente da preparação. Como é que você se preparou para isso? Nos dois sentidos, vamos falar fisicamente assim. O que você teve que... Você buscou orientação? As pessoas podem chegar lá simplesmente... parar o carro ou chegar de trem, sei lá, como no começo, e vou pegar minha mochila, vou botar minha roupa e vou embora. É assim? Não, né? Exige uma preparação antes, né, ou não? Um planejamento? Como é que é isso? Assim, eu via pessoas de todas as idades fazendo. Eu acho que diferente, por exemplo, da trilha Inca, eu não senti que é tão necessário que você tenha uma preparação física, porque você pode fazer no teu ritmo, então você tem várias cidades onde você pode ir parando para descansar. O que eu senti comigo que foi mais difícil foram os meus pés, que realmente ficaram bem machucados. Mas isso também porque eu acho que eu levei bagagem em excesso. Tanto que eu deixei algumas coisas no caminho, algumas coisas eu mandei depois por correio para Santiago. Porque antes de fazer o caminho, eu dei uma pesquisada do que levar, né? E eu vi assim, um blog que dizia, sei lá, 2 bermudas, 3 camisetas. Eu pensava, como que alguém vive o mês inteiro com isso aí, só né? com isso, eu vou levar mais, claro, né? Mas depois, durante o caminho, você percebe que realmente você tem que andar com o mínimo necessário, né? Porque você vai parando na cidade, então a questão de você consegue lavar roupa fácil, como eu fiz também na época do verão. Eu comecei em julho, então é muito quente. Então você consegue lavar roupa tranquilamente, secar no mesmo dia, isso é fácil. E a questão da metáfora, de ser uma metáfora da vida, porque realmente você tem que caminhar com aquilo que você necessita. Que eu acho que é a vida da gente, Mas isso, você percebeu desde o começo ou percebeu depois de um certo tempo já? Não, isso foi depois de um tempo que você vai percebendo. Então vamos ver se é assim. Eu estou imaginando aqui. Hoje eu vou andar, quero conhecer o caminho de Santiago de Compostela, quero emagrecer, vou andar, são 800 quilômetros, estou preparado porque sei que é 800 quilômetros, vou andar no meu ritmo, como você disse, e eu estou pensando nisso só. Estou pensando em caminhar e tentar achar uma coisa comigo e me interiorizar. Como é que no seu processo, cada processo é individual, claro, né? Como é que foram os seus primeiros dias? Os primeiros dias foi passeio, você encontrou alguém, foi conversando, foi olhando a natureza. Eu quero saber esse caminhar até começar realmente aquele processo que você começa a ver o sentido daquilo que você está fazendo, que é totalmente diferente do que você fazer uma caminhada normal, né? Sim, é diferente. E aí? Durante o começo foi muito... Era passeio. Tanto que eu ia caminhando e tirando foto. Eu sempre era a última a chegar. Na Grécia ela tirou 3.500 fotos só. Puxa vida, incrível. Não, era fotógrafo oficial, né? 3.500 fotos, inacreditável. E aí? Sim, então eu estava ali, era um passeio para mim, né? Eu era a última a chegar no albergue, né? O pessoal saía muito cedo, eu geralmente demorava um pouco mais para sair, porque quando eu comecei na região dos Pirineus ali, uma região que chove muito. Chove, tá. Quando eu comecei estava chovendo bastante.
E eu andava bem devagar e olhando tudo, tirando. E e aí eu comecei e conheci um rapaz que me falou que ia ter a festa de Pamplona, que é San Fermín, Sim. que é aquela que os touros correm. Então, assim, no começo foi festa, diversão. Foi festa. Não, Diversão, nem isso. passei tanto por festa, mas parei lá, curti, visitei a cidade. E fui fazendo num ritmo bem... que eu não tinha tempo. Pamplona assim, é bem no início do caminho já? Ou não? É País Basco ali, já no começo. E aí depois, algumas pessoas que eu conheci foram ficando no caminho. O que é ficar no caminho? Desistir? Não, param em algumas cidades, já fazem param. um plano de fazer só um trecho. E aí fui conhecendo outras pessoas. Conheci um senhor com o filho dele, espanhóis também, a gente ficou caminhando o tempo juntos. Que era um filho pequeno, Marco, de 6 anos, e era muito 6 anos, puxa vida. E depois conheci um outro grupo que a gente também a gente passeou em bodegas, em adegas lá que tinham vinícolas. Então no começo foi bem turismo, foi para conhecer as cidades, conheci cidades próximas até do caminho, que desviava então, e no começo você não foi sozinho em momento algum praticamente? Você não, eu comecei sozinho, mas você encontra muita gente. Encontra muita gente, tá? E eu acho que assim, depois eu fiquei também com o meu pé ruim, tive uma inflamação no pé, porque eu acho que é super tranquilo fazer, né? Mas eu acho que você tem que ter uma preparação. Eu acho que eu não me preparei nesse ponto. Para um tênis adequado, que cuidados você tem que ter para não causar bolha, né? A questão da bagagem, tem que ser uma bagagem que você vai levar um mínimo de peso. E também a época do ano eu fiz, como era muito quente, tem uma região ali que é praticamente, você não tem abrigo, então você caminha durante muito tempo no sol. Tem muita gente que sai logo cedo para poder caminhar e não pegar esse sol. Aproveitar melhor, né? Só que quem sai muito cedo também tem que andar, porque você anda em média 25 ou 30 quilômetros por dia, né? Às vezes um pouco menos, depende de onde você vai querer parar. Então tem gente que sai muito cedo, tinha gente que acordava 4:30 da manhã para ir caminhar e caminhava rápido e chegava cedo nos lugares. Para mim, a minha experiência pessoal, como eu caminhava mais devagar, eu acho que eu tive outra visão do caminho, né? Que você acha que tem tempo mais. E é muito gostoso quando você passa pelas cidades e você cumprimenta as pessoas. E todo mundo se fala bom caminho, sempre. Tanto que quando eu terminei o caminho, andar na cidade para mim era difícil, porque eu estava sempre esperando que alguém... Você parar e conversar com as pessoas. Quer dizer, fora no caminho isso era uma coisa muito comum, e na cidade já é um relacionamento mais frio, né, digamos assim. Você sentiu essa falta, vamos dizer? Senti bastante. E aí, nessa sua caminhada, então, aí você começou a caminhar sozinha e começou a encontrar os amigos, essas pessoas que você fez relacionamento durante o caminhar. E o tempo de andar sozinha, você andou muito sozinha? E nesse andar sozinho, vamos dizer, caminhar sozinho, você não tem, a paisagem é linda, mas tem uma hora que aquela paisagem é única, você tem 6, 7 horas andando naquela paisagem única, então você não se atém apenas àquela paisagem, aí se amplia nível de consciência. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, como é que você começou, e se você começou, né, a sentir ou conhecer aquele ser que habita dentro de você, que todo mundo fala, que os livros falam, que a turma busca, eu superior, o Cristo interno, sabe-se lá. Você chegou a perceber isso, que alguma coisa estava sendo nova para você? Você estava conhecendo a Catarina, uma outra Catarina? Como é que é isso? E se existiu também? Estou te perguntando para ver se... Não, nesse sentido de autoconhecimento, eu acho que para mim, eu me enxerguei de uma maneira, assim, sempre em busca sempre tive em busca de me autoconhecer, assim, de procurar me interessar Você se conhece bem? Não sei, acho que ninguém se conhece completamente, mas eu sempre tento me questionar sobre as coisas, o que eu faço, as coisas que chegam até mim. Então eu acho que isso para mim sempre foi claro, assim, não tive uma transformação pessoal durante o caminho. Tá. O que eu percebi é que você, quando está há muito tempo, está em contato com a natureza, você não... O tempo que você tem ali e o tempo que se vive, por exemplo, numa cidade,
são diferentes. Opa, importante isso. Porque você não tem coisas que te chamem a atenção. Que te desviem a atenção, né? O teu foco é maior, digamos assim. Exatamente. Tá. Porque aqui numa grande cidade você está cercado de tudo, de barulho, de pessoas, de distrações. De consumo, Isso. né? Publicidade, como você falou, barulho. E ali não, você e a natureza e as pessoas que você conhece. Então a relação do tempo que você tem, quando você está muito tempo isolado da civilização, é outra. É como se o tempo tivesse... Parasse, porque você perde a noção dele, né? Se não fosse a questão de escurecer e clarear, para você seria a mesma coisa, digamos assim. Mas e a relação que você tem, por exemplo, com as pessoas que você conhece é totalmente diferente. Porque você não está conhecendo a pessoa porque ela tem determinada profissão. Isso, ou ela tem posse, ou ela é isso, aquilo, né? É um ser igual a você, né? E as amizades que eu fiz ali são amizades que eu tenho certeza que eu vou levar, assim, por muito tempo. São pessoas que eu tenho contato até hoje, pessoas que eu vou reencontrar. E é uma coisa natural, né? Não é aquela de simpatia que você diz, não, eu vou incentivar porque aqui interessa para a minha cidade, eu vou tratar bem os peregrinos para trazer. Não, é uma coisa natural. É natural, eu acho que é natural, porque eu acho que todo mundo está ali com a mesma ideia, né? De se ajudar, eu acho. A maioria das pessoas estão ali para se ajudar. Ajudarem a si próprias e ajudarem aos outros. Sempre buscando o autoconhecimento, né? Trocando ideias. Dá uma sequência nesse seu caminhar, que eu estou achando interessante o relatório. Você falou que não buscava nada e agora você já teve uma percepção do tempo, você disse, né? Que é bom você ter essa percepção. Você, pelo que você está me falando, e eu estou visualizando com você, é possível então, você traçar esse diferencial, ou seja, o mundo que eu vivo aqui, numa cidade grande, ele é igual a qualquer outro lugar. Só que em outro lugar, eu tenho mais condição de percebê-lo do que dentro de uma cidade grande. É mais ou menos isso? Eu acho que é isso. Apesar que eu também gostaria de encontrar isso vivendo numa grande cidade. Né? Isso, mas eu acho essa que é a pergunta. É mais difícil. Eu pessoalmente não consegui. Então, mas aí é que está. Se você, por exemplo, nessa caminhada, é isso que eu queria chegar. Nessa caminhada, você leva 30 dias, 36 dias andando e você, vamos dizer, consegue ter um equilíbrio, se é que o termo apropriado é equilíbrio, de eu estar numa cidade grande e o meio não me influenciar, né? Quer dizer, alguém chegar, nós passamos agora pela Praça 15 que eu te mostrei ali, a Figueira, tudo, né? Então você viu que tinha um monte de gente, tudo. Então a gente ser capaz de chegar, sentar na Praça 15, ter 500 pessoas ali e você curtir aquilo lá sem se dar conta daquelas pessoas. Então eu não cheguei ainda nesse ponto, né? Então, mas é possível você ver que tem esses meditadores, essas pessoas ali que conseguem se desligar daquele meio lá. E eu acho que isso é importante. A gente é capaz de chegar numa consciência dessas, né? Eu acho que sim. Eu acho que quando você atinge um nível de consciência, que tanto o Jorge fala, que tantas outras pessoas falam, eu acho que você consegue se separar dessas outras influências, né? E não se, às vezes, angustiar ou se agitar por conta das influências de fora, né? Mas me parece que é importante você chegar a um momento onde você vai se interiorizar, um momento onde você vai ter que se separar disso. Para mim foi assim. Para que você, quando voltar para essa realidade, você consiga se encontrar com você, né? Essa distância que eu passei, porque assim, já faz algum tempo onde eu tenho me interessado por muitas coisas, encontrei seu programa, comecei a assistir os programas e não só isso, mas autores que eu acho que no fundo todo mundo fala da mesma coisa, sim, né? Essa busca interna, espiritual, e eu já levava um tempo que eu me interessava por esses assuntos. Eu acho que o caminho para mim, o caminho de Santiago, que não necessariamente eu acho que cada um tem que achar o que para você vai ser bom. É que para mim o caminho teve uma importância, porque eu acho que foi um momento assim onde foi um marco, assim, foi uma divisão da minha vida. Opa, você considera que aconteceu sim, isso? Porque tudo aquilo que eu estudava... Então foi uma experiência forte, uma experiência boa essa tua caminhada, então. Porque tudo aquilo que eu acreditava antes, eu vivenciei ali.
Opa, eu pude é aí sentir, que nós estamos chegando lá agora. Eu pude sentir ali que é essa relação, como eu falei, do tempo que praticamente não existe. Você viu que ele é relativo. É tudo muito rápido. Você pensar em algo ou você esperar algo, as pessoas que chegam para você durante o teu caminho são pessoas que atendem, ou os acontecimentos atendem os seus anseios. Então, assim, o meu caminho é diferente do caminho de outras pessoas. Mas você não criou expectativa nenhuma no teu caminho, né? Não. Então foi isso. Isso é bom porque eu acho que sim. Acho foi que tudo tá surpresas. aberto. Tudo que aconteceu foi o... Poxa, que bacana. E eu acho que você encontra aquilo que você está buscando. Como um amigo meu fala, aquilo que você busca também está te buscando. E tem uma frase do Jorge, como que o Jorge fala, que você falou outro dia. Você olha para aquilo olha de volta para você. O que você olha, ele olha de volta para você. Então você pôde ter essa percepção. Você acha que você conseguiu ter essa percepção? Sim. E eu percebi o quanto é importante você estar aberto para as experiências. Que a relação do que a gente faz de algo ser bom ou ruim, ele é muito relativo de como a gente enxerga o mundo, sabe? Porque a vida me pareceu que é muito simples. E a gente, às vezes, complica as coisas com as nossas angústias, com os nossos medos. Então, mas veja só, me diz aí, tá? Agora você tem, só para fazer aproveitando o que você está falando. Só que você que trilhou, eu estou conjecturando, né? Você andou lá e eu não. Eu estou sentado aqui. Mas isso que você está falando, ali, digamos assim, o caminho é o que você disse. Você está lá, você se propôs a fazer aquilo lá, colocou a sua bagagem, seja pesado ou não, seja teu pé doendo ou não, você está lá no caminho. Não existe todo esse impedimento que acabamos de falar da cidade grande, das preocupações com as suas contas, com o que você tem que fazer, todas essas coisas lá. Você acha que isso é... Como é que a gente, então... Como é que a gente pode fazer isso? Ou você conseguiu ter essa visão durante essa sua caminhada, longa caminhada? Como é possível fazer isso morando num centro grande? Caramba? Ou então todo mundo, na sua opinião, todo mundo vai ter que procurar o seu caminho de Santiago, por exemplo, para chegar a essa visão, a essa consciência que você conseguiu trilhando esses 800 e tantos quilômetros? Sim, eu acho que algumas coisas são importantes. Uma é se encontrar. Não necessariamente o que foi bom para mim ou o que foi bom para outra pessoa vai ser... Eu tenho que indicar para alguém fazer. Acho que cada um primeiro tem que olhar para dentro de si e pensar no que para ela é bom. Ou necessário no momento, né? Porque eu acho que a gente vive numa sociedade onde existe muita influência. Total. E a gente acaba absorvendo a influência de outras pessoas. Muito bem lembrado, isso mesmo. E a gente esquece de olhar para a gente. Né? A gente muitas vezes está condicionado a um pensamento que não é nosso, na maior parte do tempo. Né? Ela vem dos nossos pais, vem da escola onde a gente estudou, vem do da sociedade do onde a meio gente da vive. mídia, tudo aquilo que te influencia, né? E cada um é único, cada ser Isso mesmo. Tem um mundo dentro dele e eu não posso dizer que a minha experiência vai ser boa para outra pessoa. Mas o que me parece que é importante é a gente não ter influências artificiais. Eu acho que o fato do caminho ter sido importante para mim é porque tinha um contato com a natureza. Acho que a natureza, nesse sentido, ela teve um fator importante, um papel importante. Tá. Né? Coisa que a gente acaba não tendo na cidade. A gente precisa ter um momento de silêncio, que eu acho que a natureza foi capaz de transformar dessa maneira. O caminho me parece uma... Como é que se diz? Como se fosse a vida, né? A vida é um caminho, não é isso? Sim, a gente comparava, os amigos que a gente... Depois, no meio do caminho, teve um grupo que eu conheci, a gente foi até Finisterre depois, que, na verdade, dizem que o caminho termina em Finisterre, que é o fim da terra, né? Que se conhece. Sim, acho que 100 quilômetros de Santiago, se eu não me engano. Então, a gente foi para lá. E a gente fazia um paralelo, assim, com a vida. A gente separava a vida na infância, na adolescência, Quer depois dizer, na fase adulta. o começo da caminhada é a infância, então, Sim, né? Seria assim? Então, as coisas que te passam são coisas que estão relacionadas a essas fases da vida. Então, eu percebi isso, algumas pessoas que fizeram comigo também, que é como se você amadurecesse no final, né? Eu sentia uma contemplação muito grande quando eu terminei o caminho. Feliz,
sabe? Não uma felicidade de exaltação, de êxtase, nada disso, mas uma felicidade de paz. E eu acho que e você, pelo fato de estar mesmo em contato com a natureza. Vamos já para o fim, mas nós vamos voltar. Fala da Catarina do começo e de 800 quilômetros depois. O que você acabou é uma complementação do que você estava falando agora. Eu não acho que a contemplação que você disse. Você chegou lá, você teve a contemplação, coisa que você não tinha no começo. Você não falou de contemplação no começo. Não, você falou de natureza, começou a andar, apoio nos pés, tudo isso aqui. Aí, 800 quilômetros depois, 36 dias depois, a contemplação. Então, alguma coisa mudou em você. Eu acho que a minha essência não mudou. Eu não, acho que eu não continuo muda. A essência é a mesma, sempre. Eu acho que o que aconteceu é uma limpeza. A que nível você diz? A nível Como explica nas suas palavras, claro, na sua percepção, o que é essa limpeza? Como é que você sentiu? Para mim, funcionou como eu não tenho mais que me preocupar com os problemas, porque eu acho que é muito fácil às vezes a gente ter um problema e a gente nem passou pelo problema e a gente já teme ele, já exatamente. Se desespera, não sei como é que eu vou enfrentar isso aí. Sim. E eu acho que durante o caminho tinham coisas que aconteciam que tinham um motivo para acontecer. Sei lá, eu tinha percepção disso? Sim. Quando apareciam esses empecilhos, você já tinha impressão? Porque, por exemplo, eu machuquei meu pé e aí não pude caminhar, mas o fato, de repente, de eu não ter podido caminhar me fez viver alguma coisa depois que, se eu não tivesse machucado o pé, isso não teria acontecido. Sim, sabe? Exatamente. Então, percepção dos fatos da sua vida. Então, essa coisa que a gente às vezes fica angustiado, se preocupando com algo que ainda não aconteceu. Isso, para mim, ficou claro durante o caminho, que eu tento focar no hoje, sabe? Eu acho que isso era uma coisa que eu já pensava antes, mas eu não tinha essa vivência, como foi lá. Então, viver o presente hoje, para mim, se tornou muito mais forte. Porque não interessava 50 quilômetros depois, né? Você tinha que chegar naqueles 50 quilômetros. Para você chegar naqueles 50 quilômetros, você precisa começar a andar, né? É passo por passo para chegar lá, né? E essa percepção, ela ficou, pelo que você está me explicando, eu estou entendendo que começou a ficar isso cada vez mais claro para você. Sim, e eu acho uma coisa que também me passou, que eu percebi logo depois do caminho. Talvez você me falou, né, que conheceu uma Catarina na Grécia e depois, quando eu cheguei aqui, eu era outra pessoa. Eu acho que eu criei uma relação com as pessoas muito mais presente e muito mais de interesse. O que você está me dizendo, ou, como eu te disse, você me fez o convite para participar do programa e... Sim, claro, tem uma experiência muito boa. Não tenho nenhuma... Afinal, são 7 meses lá fora, você saiu daqui... Você saiu do Brasil, foi fazer uma viagem para a Grécia e da Grécia não voltou, ficou 7 meses no exterior, né? Então isso é sinal de coragem, disposição, é um planejamento, mesmo que seja... tem uma série de fatores envolvendo isso. Isso eu acho que é bom para retratar, principalmente no Vida Inteligente, que é um programa diferente, que é um programa que leva a coisas diferentes. A mesmice todo mundo conhece. Então essas impressões de pessoas, todos nós somos únicos, como você bem frisou, então isso é importante compartilhar. As suas impressões, muitas vezes, é um interruptor do acordar de determinada pessoa, você entendeu? Opa, esse é um insight, o que ela falou é exatamente isso que eu precisava para mim, né? Então isso é muito importante a gente fazer esse tipo de relatos, né? Pessoas comuns, pessoas iguais a todo mundo, ninguém é diferente de ninguém, né? E eu percebi que nada é por acaso, sabe? Apesar da minha timidez, de ficar um pouco receosa de fazer o programa, mas eu acho que eu não poderia dizer não. Claro. Né? Primeiro que é por você e porque eu percebi, no caminho assim, tinha isso de nada acontece por acaso, como na vida eu acho que nada acontece por acaso, sabe? Então, eu percebi que eu tenho que deixar os meus medos de lado, as minhas angústias, as minhas dúvidas, porque tudo tem um motivo, sabe? Eu tenho que me preocupar com agora. E nada é finito, né? Nada é definitivo. Se algo não aconteceu como a gente esperava, é porque lá na frente tem algo muito melhor. Ou não era o tempo certo para aquilo, né? Não era a maturação daquilo acontecer, né? E muitas vezes a interpretação que a gente faz, né? São as nossas expectativas que estão ali sobre algo.
E a vida não é assim. A A vida tem questão- outras expectativas para a gente. Tem sim. E a questão que muita gente fala, e tem filmes que foram feitos sobre isso, né? Eu quero saber o seu parecer próprio aqui. Nós falamos no começo do programa a questão da bagagem, né? A analogia da bagagem, claro. né? A gente leva na vida uma série de tranqueiras, a gente leva na vida recordações, a gente leva na vida mágoas, a gente tem muita coisa na nossa casa, no nosso escritório, coisas que não nos servem mais, mas nós não nos desapegamos daquilo de jeito nenhum. Não se sabe por quê. Aquilo é mesmo. Então, você teve uma experiência bacana nisso, você pôde sentir na pele, né, no corpo, vamos dizer assim, que a vida é exatamente isso. Né? Você saiu para uma caminhada, a caminhada da vida, vamos dizer. Para você caminhar naquela vida, você fala, vou precisar disso para caminhar nessa vida. E você foi percebendo que aquela tua bagagem ou era pesada, ou era desnecessária. Fala um pouquinho sobre essa sua percepção, nesse aspecto. Sim, tem muito disso, né? E até existiam conceitos sobre o caminho que falavam disso. Então, se você está carregando uma bagagem muito pesada, será que aquilo que você está carregando é necessário para a sua caminhada? Isso em relação à vida mesmo, né? Sim. Então, assim, você está carregando pouca coisa, será que não falta alguma coisa que você está deixando para trás? E o caminho te obriga, não é nenhuma questão de, não, eu quero fazer assim, não, ele te obriga a deixar as coisas para trás, ou te obriga a ter alguma coisa que está te fazendo falta, né? Então você acaba caminhando. Eu comecei com muito peso de coisas que eu nem precisaria, sabe? Ah, não, mas eu acho que eu vou precisar Imagina, disso. claro. Ainda Né? mais mulher, eu né? não conheço o caminho, né? Eu vou precisar disso, né? Então, porque ainda mais mulher, como você disse. Não, bagagem de homem era uma, bagagem de mulher era outra, né? Se percebia nitidamente. Acho que os homens não se preocupam em levar tanta coisa. De jeito nenhum. Vamos embora. Então, o próprio caminho te obriga a deixar as coisas, né? E aí, quando você chega no final, não, realmente, eu não preciso mais do que isso, do que eu estou carregando. Eu vivo bem com isso. E essas tralhas, né, que a gente leva, às vezes... Quando você chegou no fim, e você olhou sua bagagem, sua mochila ali, você viu que aquilo te levou até lá e foi o necessário? Foi necessário. E as coisas foram... E você poderia ter chegado com aquilo desde o começo? Desde o começo? Desde o começo. É mesmo? Puxa vida. Você começa a pensar, não, eu mudei completamente, assim, depois eu vou fazer uma mala... É mesmo? Depois, agora você vai viajar, você já tem... É mesmo? Você muda, né, seu comportamento. Olha que interessante. Porque você realmente olha para a mala e pensa, não, eu realmente preciso disso. Porque muitas vezes eu fazia uma mala e tinha coisas que eu nem mexia durante uma viagem. Todos nós, né? Na verdade, você pode, até homem, você está falando de homem que é simples, até nós que levamos 2 jeans, 5 cuecas, meia e camiseta, acabou. Às vezes você chega lá e você bota coisas ali que você não chega a usar. Então, realmente, nós precisamos nessa vida de poucas coisas. Para tornar a vida mais simples também, mais né? Leve, mais menos leve peso. E mais, acho que a praticidade também, sabe? A gente criava um esquema assim de ter uma praticidade daquilo que a gente está carregando. Então assim, durante o caminho eu tinha que beber água, então eu já pensava onde que eu vou colocar água para ficar mais perto, mais fácil de eu pegar, né? Ou vou carregar com alguma coisa que eu tenho que comer, onde eu posso guardar dentro da mochila, onde vai ser mais fácil de eu comer no caminho. O que você deixou? O que você deixou no meio do caminho? Significativo, assim, que você percebeu mesmo que foi uma grande coisa que você vinha carregando a vida inteira no caminho da sua vida e você deixou lá. Você consegue ter essa... Eu acho que a presença com as pessoas. Eu tive sempre uma timidez, assim. Timidez. De conversar com alguém, ou aquilo que eu falei, que a gente passava pela cidade, sempre cumprimentava as pessoas, sempre perguntava se estava tudo bem, dava bom dia. E durante, assim, a nossa vida na cidade, a gente passa pelas pessoas e nem olha para elas. Nem no seu vizinho. Entra no elevador, mesmo elevador, cada um olha para um lado para ninguém conversar. E critica, às vezes, alguma atitude da outra pessoa, Exatamente. sendo que a gente tem essa atitude, né? Então, eu acho que eu fiquei mais... Eu deixei isso. Eu deixei essa Então hoje você acho. passa por uma pessoa e você dá bom dia para ela. Independente se você vai ter uma resposta ou não. Sim. Coisa Assim, que você não fazia isso nunca no passado, né? Porque a tua timidez impedia que você fizesse eu acho que eu isso. fazia, mas
de uma forma, é difícil explicar, mas de uma forma assim, de olhar no olho da pessoa. Entendi. Mais sabe? mecânico, né? Bom dia. Bom dia, assim, sabe, né? Hoje mas não, realmente você já de se olha... preocupar com a pessoa e saber, porque cada um tem uma necessidade, sabe? Se às vezes alguém vem te falar alguma coisa, é porque ela tem aquela necessidade naquele Não momento. tenha dúvida, ela precisa compartilhar com alguém, né? Precisa ser ouvida, né? Precisa botar para fora, né? Eu também me questiono assim, será que eu não estou falando demais e eu estou ouvindo de menos aquela pessoa? Porque os encontros, eles não são ao acaso. Eu acredito que não também. Que o acaso não existe. Não existe. Isso ficou muito claro. E você conseguiu, Catarina, você conseguiu então perceber nesse caminho, cada fato que aconteceu, você conseguiu perceber o aprendizado que tinha em cada acontecimento, cada momento daquilo. Você consegue lembrar de cada pessoa que você conversou, de cada obstáculo que você superou, o aprendizado que tinha naquele obstáculo, no peso que você carregava, quando você tirou alguma coisa e deixou num lugar, ou jogou fora, ou despachou pelo correio, como você falou, que estava difícil carregar, né? Deixa eu deixar em outro lugar, não preciso carregar isso aqui. Ele pode ficar seguro num outro lugar, eu não preciso ficar carregando aquilo. Então você conseguiu ter toda essa percepção. Não, assim, não durante todo o tempo, não, né? Tá, mas isso depois, durante um tempo, assim. Depois disso você começou a ter a percepção. Eu acho que você vai se incorporando, assim, ao caminho e ao objetivo do caminho, né? Porque apesar de ser um caminho religioso, nem todas as pessoas que estavam ali fazem com objetivo religioso. Mas eu acho que mais uma vez, não acho que a gente está aqui sempre falando desse caminho específico. Eu acho que falando caminho. Nós estamos usando o caminho de Compostela como um caminho da vida, uma história de vida, né? Porque ali eu acho que concentra uma energia, porque é um caminho que tem já uma egrégora formada, digamos assim, né? eu acho que é uma egrégora muito forte. Você falou uma coisa agora que me chamou a atenção. Por que aspecto religioso? O que é esse aspecto? Existe aspecto religioso no caminho de Santiago ou não? É porque a igreja de Santiago, de Compostela, é onde está o túmulo do apóstolo Santiago. Então é um caminho cristão, né? Mas sim, assim, vai muita gente, principalmente na Espanha. Então era um caminho, digamos assim, começou como um caminho de romaria, digamos assim, para a visita ao apóstolo Santiago e ficou esse caminho, começou assim, ou não? Você sabe a história do caminho de Santiago de Compostela ou não? Eu não me lembro, porque tem uma coisa a ver com uma visão... Tem coisa com visão, tem coisa religiosa, então. Descobriram os restos mortais do apóstolo Santiago, parece que é isso. E aí foi enterrado lá. Mas eu não sei toda a história, não me lembro de toda a história. Então aquele caminho é usado para romarias também, vamos dizer, para chegar... Então é um caminho também de reflexão, né? Religioso. Sim, tinha pessoas lá que estavam fazendo caminho por fazer uma promessa. Tinha gente que estava lá, promessas. Sim, por questão de doença também, de algum familiar que estavam ali. Tem gente que vai para turismo, vai por esporte. Tem muitos motivos. Essas pessoas todas que você conversou no meio do caminho, que você disse, vocês trocaram ideias sobre o que cada um buscava ou não? Ou não se tocou nisso? Todo momento. É mesmo? Que bacana, eu pensei que vocês não falassem sobre isso. E qual foi... uma síntese assim, o que as pessoas buscavam? Eu acho que me pareceu que era se encontrar. É mesmo? Encontrar si próprias. Que interessante isso, Até mesmo quem não estava fazendo, eu acho que por algum motivo maior, assim, ou por uma promessa, ou por uma questão de cura, que tinham essas pessoas... eu acho que no final foram pessoas que se encontraram, assim. As coisas que se passam com cada um são coisas que é natural, assim. O próprio caminho te mostra que são coisas que você tem um anseio com você, individual. Se não se encontraram, pelo menos tem a direção para buscar esse autoconhecimento, digamos assim. Sim. Né? Então, ficou muito claro isso nessa caminhada. Eu acho que as pessoas que eu conheci passaram por isso. É sempre aquele conhece-te a ti mesmo, né, que falaram no passado. Eu acho que esse é o grande segredo de cada um, porque a gente não se conhece. Eu digo na cara dura aqui, sempre falo na frente da televisão assim, eu não me conheço. Eu não me conheço, por que eu digo que eu não me conheço? Porque às vezes eu tenho reações que eu acho que não são minhas. E elas são, porque se eu tive essas reações é porque... Então existem coisas na gente que a gente desconhece. Então a gente não se conhece, né? Então essa é a grande busca do ser humano.
saber se controlar, ter toda essa busca e o autoconhecimento. Mesmo assim, não significa que você se conheça completamente, porque você domina as suas emoções, essas coisas, não. Acho que não. Então, realmente, o mistério dessa vida é realmente se conhecer. Eu acho que essa é a grande busca do ser humano, né? Por isso que se escrevem tantos livros, por isso que existem tantos caminhos. Era né, no Templo de Apolo Catarina? que a gente estava, né? Hã? Onde tinha, no Templo de Apolo que a gente Isso, foi, lá que tinha a inscrição. Tinha, exato, conhece a ti mesmo, né? É. E está lá. E ficou bem claro, as pessoas iam lá para buscar, e a sacerdotisa, você viu, se inspirava lá num gás que saía, sabe-se lá que gás era aquele, né? Mas era a busca do conhecimento. E essa busca é milenar, vem até hoje, não sei até onde vai. E nós estamos aqui no Vida Inteligente há 10 anos, indo atrás do conhecimento, pelo menos eu, né? Eu de me autoconhecer, né? Eu acho que o dia que eu me autoconhecer, acabou o programa. Porque o programa eu faço para buscar essa coisa, e não só para mim, como para todo o meu semelhante. Porque não adianta eu me conhecer sem eu conhecer você, sem a gente ter nós temos que ter essa consciência de que nós somos realmente unos, né? Não adianta você falar da boca para fora, oh, eu e você somos um, e não saber o que você está falando, não experienciar essa unicidade, né? Isso é bacana. Então, o dia que eu me conhecer, Catarina tem que se conhecer também, todo mundo tem que se conhecer. Então, essa aí é uma busca do todo, acho que dessa transformação. O Jorge fala disso, ele faz uma metáfora com uma lanterna, né? Não adianta várias lanternas. Ele fala alguma coisa assim, né? Você consegue lembrar direitinho o que ele falou ou não? Que não adianta uma lanterna estar acesa no canto da sala, não, e escurecer o resto. Isso aí, então. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Essas analogias, essas metáforas são importantes. Então, Catarina, nesse caminho, o que você recomendaria esse caminho para alguém? E se recomendaria, por quê? Como nós falamos no começo do programa, cada um é cada um precisa de alguma coisa, mas por você recomendaria para o teu amigo grego, você recomendaria que eu fosse fazer o caminho de Santiago? E por quê? Se você recomendaria, por que você recomendaria? Eu recomendo, mas eu acho que a pessoa tem que ter uma motivação. Uma motivação, ou algum algo que objetivo, chame algo que ela, vai buscar, algum objetivo dessa caminhada. Eu acho que a princípio de tudo é você estar aberto, porque também acho que talvez você não precise disso, né, dessa motivação, mas porque o próprio caminho te dá as respostas. Então eu acho que é você estar aberto, você ir com uma mente aberta e e querer absorver. Despojado. E assim, eu te falei isso, né, antes, eu acho, de começar o programa. Sim, dizer sim, sabe? Para as coisas que te acontecem. Porque às vezes a gente sofre um estímulo de algo, só que a gente se fecha para aquilo, né? E não quer conhecer algo novo ou buscar. Então, assim, Então, se você vai fazer o caminho, assim, surgiu um convite de algo ou uma oportunidade para fazer alguma coisa, diga sim, sabe? Foi bom você abordar isso que nós falamos fora do programa, é isso? Eu acho que isso foi importante para mim durante o caminho. Eu tinha uma amiga lá, a Roberta, e a gente tinha se encontrado uns dias antes, caminhando, só que depois a gente perdeu o contato. E um dia, caminhando, um senhor veio, me parou e perguntou se eu não queria conhecer uma igreja que tinha lá. E nesse dia eu estava cansada e eu já queria sair andando, não queria parar em lugar nenhum. E aí eu falei, não posso dizer não, né? Então eu fui lá, entrei na igreja. Quando eu fui assinar o livro de visita, tinha lá o nome dela em cima do meu. Olha só que coisa. As coincidências, né? Que não existe o acaso que você falou. Estou dizendo isso porque depois que a gente voltou a se reencontrar, a gente acabou então encontrando outras pessoas que a gente já tinha encontrado antes. E foi quando a gente se uniu de novo, todo o grupo, e depois acabou indo fazer outros passeios juntos, depois do caminho. Então a tua mensagem é: pense muito antes de dizer não, é isso? Assim, ser aberto, sabe? Estar aberto para novas experiências. Porque a gente às vezes tem essa tendência de achar que não quero. A gente às vezes sofre tantas coisas que a gente acaba se fechando no nosso mundo, né? E a gente nem percebe. Às vezes você quer fazer um monte de coisa, mas você próprio se recusa, tem medo, né? Esse não pode ser N coisas, né?
Medo, Pode, claro. preocupações, essas coisas. Então permita a si mesmo, né? Dê a si uma oportunidade. A gente cria pensamentos que acabam limitando a gente nas nossas coisas, né? Essa foi uma grande lição, então, Foi, muito, na caminhada. muito. Abrir mão de coisas que a gente não precisa, como a bagagem, abrir mão de coisas de medo, de angústias e temores que a gente não precisa ter. Mas às vezes realmente, veja, alguém pode estar dizendo em casa agora, poxa, mas isso que a Catarina está falando, o Grego está falando, isso aí eu posso fazer sem precisar fazer o caminho de Santiago. Seria bom, né, se as pessoas conseguissem, mas sem você experienciar aquilo na verdade, sem você sentir a dor, as bolhas no pé, né, o peso e aquela coisa, eu acho muito difícil você realmente querer fazer uma coisa dessa. Então isso que você está incentivando as pessoas que porventura queiram fazer isso, é caminhar, porque você vai estar vivenciando, experienciando e tendo as respostas que você se recusava a aceitar, né? Aí você eu acho que a questão do ambiente também, onde você está inserido. Porque... Sem dúvida, a natureza, o ar livre, sabe, pessoas novas. E não só isso, assim, às vezes você está num ambiente contaminado com tanta coisa que você absorve aquilo, como eu disse antes. Tem coisas que não são da gente, que a gente é condicionado a agir de determinada maneira porque a gente está inserido num ambiente dúvida, isso, onde te é leva... necessária. Etiqueta, leva, conduta, uma série de coisas aí que a gente é obrigado a ser, né? A se portar daquela forma. E lá é você mesmo sem impedimento nenhum, né? E você é obrigado, né? Dizem que estar do lado de uma pessoa sábia, iluminada, você acaba se iluminando, né? Sem dúvida. Eu acho que o contrário também. Se você está num ambiente que é doente, você acaba adoecendo, não tenha adoecendo. dúvida. Você vai num ambiente hostil ali, num lugar contaminado, você se contamina. Então eu acho que não adianta você passar a vida reclamando de coisas e você continuar no mesmo ambiente, onde não te proporcione que você veja a vida de outra maneira, você tenha outros estímulos. Depois disso aqui que você vivenciou, isso que você passou para nós agora, você tem vontade de trilhar novos caminhos ou não? Muito. Tem mesmo? Eu acho que quando o bichinho te pica... Ele vicia, você sentiu isso aqui? Tanto que algumas pessoas que eu conheci já estão combinando de fazer outros e... Você falou inclusive para mim que existem outras alternativas, né, outros caminhos, fazer inclusive em épocas não tão convenientes como você disse, né, que tem esse caminho se faz em época de frio também, de inverno, né? Tem gente que faz em frio. Então tem uma série deve ter aprendizados diferentes nisso tudo, superações diferentes, né? Deve ter, mas aí eu acho que a preparação já exige que você esteja mais bem preparado, Sim, né? mas esse fato de que você já teve uma preparação prévia, né, que isso aí é uma bela experiência, Claro, acredito, né? claro. 36 dias, sem ajuda de ordem nenhuma, a não ser das suas próprias pernas, dos seus próprios pés. Trilhar 800 quilômetros com a sua própria companhia, né? Você com você e mais as pessoas que cruzam o seu caminho, já é uma preparação fabulosa, né? E, assim, essa questão do físico, né? Acho que não necessariamente você tenha que ser obrigado a sofrer ou se machucar, alguma coisa assim, que nem meu pé ficou bem machucado. Mas me pareceu que, às vezes, a sua mente ela se dissocia do seu corpo. Eu estava lá fazendo caminho com muitas dores, mas o meu objetivo era chegar. Então... O seu objetivo era maior que suas dores. Exato. Então isso foi uma forma de superação também, né? O que eu quero, eu vou ser superior às dores que me acometem o corpo. E é engraçado assim que acontece, porque sua mente, ela você conseguiu sentir isso, você conseguiu sentir isso aí, a sua mente pensando isso e o seu ser aceitando aquilo e dizendo, não, vamos em frente, né? Porque acho que a sua mente começa a andar num ritmo mais devagar, mais lento, onde você vivencia mais o presente. Mas com uma percepção maior. Exatamente. Interessante isso, né? Com uma percepção maior. Mais lento, mas com uma percepção maior. Com uma percepção maior. Então tá vendo, trilhamos o caminho aqui, 1 hora aqui, tá? Catarina que estava preocupada aí falou, será que nós vamos ter conversa para 1 hora de caminho aqui? Não, tivemos assim e foi muito agradável. Olha, Catarina, eu te agradeço aqui, você ter vindo, você veio aqui trazer essa sua experiência para todos nós aqui, né? E espero que nessa sua caminhada você possa auferir muito mais, porque, como eu disse agora há pouco, de que eu tenho consciência de que nós somos um, né?
Então, o que acontece de bom para você vai reverberar em mim, vai reverberar em todo mundo. Então, eu espero que os seus caminhos sejam todos floridos, né, com conquistas, com aprendizados, porque eu sei que como nós estamos ligados pela amizade, pela fraternidade, o que acontecer com você vai reverberar em mim. Então, é isso que eu desejo para você de todo o coração. Obrigada. Sabe o que eu desejo mesmo. Tudo de bom. Então, obrigado, um fraterno abraço e um feliz sempre.